Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 27 de junho. Hoje vamos estar trazendo cada dia o reverendo Jeremias, falando sobre orar faz a diferença. Há uma diferença muito grande entre rezar e orar. E é isso que você vai ouvir o reverendo Jeremias falando sobre a importância da oração. Quando Jesus ensinou lá no Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, como nós devemos nos dirigir ao Pai, Jesus não estava ensinando ali uma reza. No Pai Nosso, você vê, tem adoração, gratidão, confissão de pecados, quando ele diz, perdoa os nossos pecados. Então, na oração deve haver adoração, deve haver gratidão, o pão nosso de cada dia, e também você vai ouvir Jesus fazendo, naquela oração, dando-nos uma lição, para nas nossas orações incluir também confissão de pecados. Perdoa os nossos pecados. E depois ele termina reconhecendo e exaltando a Deus, porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Com vocês, no Cada Dia, o reverendo Jeremias falando sobre a oração faz a diferença. Olá! Qual a importância da oração? Podemos realmente nos sentir melhores simplesmente dizendo palavras de petição? O que muda quando nós elevamos a nossa oração para Deus? Orar faz diferença? Ou melhor, faz a diferença quem ora? Vivemos em dias marcados pelo avanço da ciência e pela produção dos mais variados recursos que tentam assegurar ao homem autossuficiência em tudo que ele faz. Em dias assim, precisamos ainda orar? Há algum tempo surgiu na costa oeste do México um furacão de proporções jamais vistas. Sua velocidade chegou a atingir 325 quilômetros. Felizmente, satélites inventados pelo homem oferecem, numa hora como essa, grande ajuda, especialmente no sentido de alertar quanto às alterações do clima, bem como aos perigos e estragos que podem provocar determinados fenômenos meteorológicos. Hoje, a tecnologia aplicada à meteorologia, previsão do tempo principalmente, é uma tecnologia bem avançada. E, infelizmente, o Brasil, de um modo geral, ele tem acompanhado essa evolução tecnológica de acordo com o que acontece no restante do mundo. Tá? Então, nós temos hoje instituições responsáveis por isso com tecnologia de primeira linha, sem a menor dúvida quanto a isso. Temporais, chuvas em excesso, esses extremos meteorológicos, hoje nós temos condições de acompanhar e fazer uma previsão bastante razoável a fim de alertar as instituições oficiais e também o próprio povo, através da mídia. Então isso hoje é bastante, na realidade isso é fundamental hoje para a segurança pública. Sem qualquer desconsideração pelo conhecimento tecnológico e seus avanços, pode-se também observar que, diante de determinadas ameaças de grande escala detectadas pela própria tecnologia conquistada, o homem acaba tendo que reconhecer ele tem os seus próprios limites. Diante de algo que não se pode controlar, o que nos resta é tomar medidas de segurança que cooperem no sentido de que vidas sejam protegidas e preservadas diante de, por exemplo, um furacão, pois apesar dos avanços tecnológicos, o homem no campo científico ele não tem o controle dos ventos, como alguém já disse, com perfeição. O vento sopra onde quer, não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que fazer então diante da chegada iminente de um furacão? Esperar o pior? Render-se a um suposto destino que não se pode mudar? Ou podemos ter a disposição de orar pedindo a Deus socorro e, ao mesmo tempo, a capacidade de oferecer socorro a quem necessite dele. José Roberto é um jovem de 20 anos que conhece bem o poder da oração. A história que ele nos conta agora ocorreu em um momento de sérias dificuldades financeiras. Eu havia acabado de acordar, era aproximadamente 8h30 da manhã, e eu estava com muita vontade de comer pão francês e eu pedi dinheiro para minha mãe, para que eu pudesse ir na padaria comprar pães, né? Só que nesse dia ela disse para mim que não tinha dinheiro. Eu perguntei, não tem nenhuma moeda, nada que eu possa comprar pelo menos 2, 3 pães, a gente come. Ela falou que não tinha. Aí eu sentei no sofá de casa e orei em pensamento a Deus, dizendo, Pai,
eu tô com muita vontade de comer um pão francês, só que a gente não tem condição para comprar hoje. É uma coisa simples, mas a gente não tem condição para comprar. Depois de aproximadamente 10 minutos, José Roberto recebeu a resposta da sua oração. Uma irmã da igreja bateu na porta de casa, minha mãe se levantou para atender e ela havia dito que estava na padaria comprando pães e Deus tocou no coração dela para comprar pães e trazer aqui em casa. E não foi só isso. Ela trouxe também uma quantia de dinheiro que era realmente a quantia que a gente precisava para pagar outra conta aqui em casa. E naquele dia eu pude ver o cuidado de Deus na minha vida e o poder que é na oração, porque eu lembrei de um texto que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então nesse dia eu pude ver que a oração realmente faz a diferença. Quando a gente pede, nós recebemos, porque nós temos um Deus que está no céu e ouve cada oração, cada pensamento. Ele nos ouve e nos responde para a glória do seu nome. Há muita gente que reconhece a vitória quando passam por dificuldades e tem um coração agradecido. Por outro lado, como bem se sabe, há pessoas que negam qualquer intervenção sobrenatural ou divina no mundo dos homens ou no próprio universo. Há também aqueles que dizem não crer em Deus, mas que mesmo fazendo tal afirmação, não deixam de pedir sua ajuda em determinadas ocasiões. Há também aqueles que acreditam e testemunham que Deus age e que Ele intervém na vida do homem, na criação, na história, no tempo e na hora certa. Essas pessoas oram não só porque creem que orar faz a diferença, mas também porque para elas a oração é o fôlego de suas almas e o modo pelo qual elas mantêm viva a sua relação com o Criador do Universo e Pai da eternidade. O que nós precisamos nos lembrar, como a palavra de Deus nos ensina, que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A oração, por si só, ela não tem poder. Mas o Deus que ouve oração é um Deus poderoso, é um Deus soberano que governa todas as coisas e que sempre tem a última palavra sobre situações da nossa vida. A verdade é que nós vivemos pela fé. A palavra de Deus afirma que o justo viverá pela fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mesmo que você esteja vivendo diante de um cenário que não é aquilo que você espera. Viver pela fé te motiva a viver fundamentado na oração, crendo de que mesmo que você veja portas fechadas, veja um cenário desfavorável, veja um diagnóstico da medicina dizendo que não há mais o que fazer, eu creio que a oração é a arma mais poderosa que alguém pode usar para caminhar em direção a um futuro desejável. Orar faz a diferença. Queremos continuar com este assunto depois do intervalo. Não saia daí. Orar faz diferença. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. A oração é uma conversa ou um monólogo? Orar é também ouvir. Uma pessoa deve orar somente quando ela está aflita? Podemos aprender a orar? O que acontece quando uma pessoa ora, quando uma família ora, quando um casal ora? O que acontece quando pais oram com seus filhos e por seus filhos? O que acontece quando um povo ora? As perguntas, todavia, não se prestam para especulação, mas para reflexão e aprendizado. Por isso, a oração é tão necessária na vida de uma pessoa, pois ao orar estabelecemos um diálogo, uma conversa com Deus, uma conversa na qual falamos com Ele, mas na qual também precisamos estar prontos para ouvir a Sua palavra e dispostos a cumpri-la. Nesse sentido, orar faz diferença. Não só porque quem ora vê o poder de Deus se manifestar em sua vida ou no mundo ao redor, mas também porque por meio dela toda pessoa pode desfrutar e reconhecer a presença de Deus em sua vida, o tempo todo e em todo o tempo. Uma das maneiras de se desfrutar da vida da oração é dentro de nossos lares, em nosso ambiente familiar. Osvaldo e Roberta são exemplos de pais que ensinam e estimulam seus filhos a fazerem da oração um estilo de vida. Dessa forma, em 16 anos de casados, eles construíram uma família que desfruta intensamente da presença de Deus. Desde o momento que eu pensava em constituir uma família, eu já orava ao Senhor que os meus filhos fossem sempre estar nos caminhos do Senhor e tê-lo como o Senhor, o único e suficiente.
E aí veio o Ralph e a Raíssa, e é como hoje eu posso fechar os meus olhos ou ir deitar e saber que se eu não estiver perto, o pai ou a mãe, eles têm o Senhor Jesus que está ao lado deles. Ralph tem 14 anos, Raíssa 9. E fique você sabendo que através de suas orações, cada um deles testemunha grandes conquistas. Uma delas tem a ver com essa princesinha linda e o imóvel onde a família vive. Na igreja em que nós frequentávamos tinha o culto de metas, e num do culto de metas ela colocou no papelzinho dela lá que ela queria um apartamento, ela queria um lugar onde ela pudesse brincar. E nós oramos, e logo depois, assim, foi questão de menos de meio ano, nós conseguimos comprar aqui. Então, assim, ela falou: mãe, olha que coisa linda, o Senhor respondeu. E realmente, o Senhor responde, né? Pedimos para a Roberta também nos dar um exemplo de algo conquistado pelo Ralph por meio da oração. E nos surpreendemos com a resposta. Veja que lindo testemunho. Ele, com 1 ano e 3 meses, o vírus da gripe se alojou no cérebro dele e ele teve convulsão, né? E nesse tempo, eu e meu esposo, nós oramos muito, em todo o tempo, intercedendo, e Deus devolveu a vida para ele, porque nós vimos ele morto. E até então, conforme ele foi crescendo e a gente foi passando por centros de reabilitações, a gente foi ensinando para ele que cada vitória era baseada numa oração. Então, nós orávamos para que a cura dele fosse completa, e porque ele ficou hemiplégico do lado esquerdo. E cada conquista foi uma vitória, e foi tudo em oração, e ele foi vendo isso, ele mesmo foi praticando a oração para que o Senhor desse a cura para ele em determinadas situações. São pequenas coisas que ele não conseguia abrir torneira, aí ele conseguiu, e coisas do dia a dia, situações do dia a dia que ele não conseguia, foi conseguindo. Então, assim, ele foi exercendo a fé dele, e ele foi vendo que realmente o quão precioso é buscar o Senhor nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldades, porque o Senhor responde. Quando uma família cultiva entre seus membros uma vida de oração, os frutos são notórios e visíveis, e as mudanças e transformações são tremendas. Orar faz diferença, especialmente quando desejamos e estamos dispostos a aprender a orar. Quem aprende a orar não só cresce no exercício da fé em Jesus Cristo, mas também é moldado no sentido de expressar e de manifestar cada vez mais o caráter de Cristo Jesus em sua vida. Alguém já disse corretamente que a oração não transforma Deus, mas transforma aquele que ora. Por isso, cada novo dia é uma oportunidade de se aprender mais na escola da oração. Só não aprende a orar quem não entra na escola da oração ou que nela não permanece. Para se inscrever na escola da oração, não é difícil. Ela não requer conhecimento prévio e nem algum pagamento em dinheiro por parte do aluno. Basta que ele ou ela deseje ardentemente aprender a orar com aquele que é seu mestre por excelência e o mais excelente mestre, Jesus, o Senhor que ensina os seus discípulos a orar. Com Jesus, aprendemos na escola da oração que não vivemos por nossa autossuficiência, ainda que tenhamos sido criados com a capacidade de realizar grandes inventos e grandes eventos, mas vivemos pela suficiência que vem do Pai Nosso, e dele sempre dependeremos, seja em tempos de furacão ou não. Não esqueçamos, orar faz diferença. Sejam os tempos quais forem, sejam as circunstâncias boas ou ruins, sejam os dias calmos ou violentos. E assim, como orar faz a diferença, quem ora também faz diferença, pois orar é ser ensinado a render-se por completo à vontade de Deus. E quem faz sua vontade, cumpre os seus propósitos na terra, pois realiza nela, mesmo em meio aos piores furacões, obras que glorificam o próprio Deus. Há várias pessoas que, ao longo da história, aprenderam que orar faz diferença e que nos ensinam que faz diferença quem ora também. Um deles é George Miller. O filme O Ladrão das Ruas Cruéis, George Miller, a história de um pregador, relata bem a vida dele. Ele nasceu na Alemanha no ano de 1805 e morreu aos 92 anos na Inglaterra. George Miller
foi um evangelista cristão e diretor de um orfanato na cidade inglesa de Bristol. Os relatos acerca de sua vida testificam que ele era um homem que orava e confiava plenamente no Deus ao qual se dirigia. Ao longo de sua vida como evangelista, como diretor do orfanato, ele foi responsável por 10.024 órfãos. Sua vida de oração e trabalho contribuíram de maneira extraordinária no sentido de fazer com que muitos órfãos pudessem ter acesso à educação. Nesse sentido, George Miller pôde, com a graça de Deus, estabelecer 117 escolas. Em todas elas era oferecida educação cristã aos seus alunos. Para se ter uma ideia do alcance de sua vida de oração e trabalho, basta dizer que suas escolas atenderam mais de 120.000 alunos, muitos deles órfãos. Durante sua vida e ministério, ele jamais pediu suporte financeiro, pois confiava plenamente que Deus haveria de suprir toda necessidade. Assim como George Miller, vemos que através do tempo temos escutado muitas histórias diferentes de superação. Pessoas que, em meio às adversidades da vida, encontraram consolo através da oração. Orar faz diferença, especialmente quando desejamos e estamos dispostos a aprender a orar. Quem aprende a orar não só cresce no exercício da fé em Jesus Cristo, mas também é moldado no sentido de expressar e de manifestar cada vez mais o caráter de Cristo Jesus em sua vida. Orar faz diferença. Queremos continuar com esse tema com o reverendo Jeremias Pereira. Vai ser depois do intervalo, então continue aí. Um abraço. A série Líderes que Influenciaram o Mundo apresenta Paulo Desbravador. Hernandes Dias Lopes mostra detalhes da vida do apóstolo Paulo, sua conversão, ministério, viagens missionárias, sofrimento e martírio. Adquira o DVD Paulo Desbravador, de segunda a sexta pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003 e também pelo site lpc.org.br. Seja desafiado a imitar esse gigante de Deus. Olá, gente boa! Programa Cada Dia, chegando até você, trazendo uma palavra de fé, de paz, de amor e de esperança. Não se esqueça, perto de Jesus, nossa vida muda para melhor. Nossa conversa de hoje é sobre orar faz a diferença. A Bíblia é um livro de orações. Desde que você começa lendo do Gênesis e você vai passando pelas páginas das Sagradas Escrituras, você encontra as pessoas orando e buscando ao Deus vivo e verdadeiro. O livro de Salmos é um livro de orações, é também um cantor. Mas quando você não der conta de orar, quando você não souber orar, leia o livro de Salmos, porque ele retrata o nosso coração. Quando você chega na história de Jesus, nosso Senhor, que veio em carne, veio a esse mundo porque nos amou, Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa salvação, Jesus Cristo durante aqueles 3 anos que ele viveu nesse planeta, Jesus era uma pessoa de oração. Se Jesus orava, nós devemos aprender com ele, porque ele, sendo o Todo-Poderoso e o Todo-Perfeito, orou e orou muito. Quer aprender sobre a vida de oração de Jesus? Leia o Evangelho de Lucas. Pegue aí um lápis, uma canetinha e vai riscando ali na sua Bíblia ou vai grifando aí no seu tablet ou no seu celular as vezes em que você encontra o Senhor Jesus orando. A oração é inexplicável. Todo mundo ora e todo mundo pode orar. Jesus, nosso Senhor, uma vez recomendou que a gente devia orar em seu nome. Para orar no nome de Jesus, você precisa conhecer a Jesus Cristo. Mas afinal, que diferença a oração faz na nossa vida, na sua vida, na minha vida e nas ações dessa terra? Primeiro é que a oração é entrar no ambiente do absurdo. Que absurdo! Uma pessoa igual você e eu, limitada,
Quando você olha para dentro de você mesmo, você não descobre que parece que aí dentro tem um ser selvagem, indomável, que de vez em quando quer derrubar todo mundo, bater em todo mundo, ganhar todo mundo, ter tudo de melhor na vida, só para você, ou só para você e sua família. Como é que esse ser que os outros não conhecem pode tocar a divindade, o Deus santo e verdadeiro, através da oração? Pois é, o Deus soberano diz que você e eu podemos nos aproximar dele através do nome de Jesus. Então a oração faz diferença porque você e eu temos comunhão com o Criador do universo. Pense se isso não é uma coisa assim maravilhosamente misteriosa. A oração, segunda diferença que a oração faz. Primeiro, ela nos põe nesse ambiente do inédito, que é a criatura falando com o Criador. Segundo, é que a oração nos transforma. A oração não é para dobrar o braço de Deus. Não é para você determinar, faça isso, Deus. Como que a criatura faz isso? Você não faz isso nem com o seu cachorro. Sabe? Sai, cachorro, faça isso. Cachorro, plante bananeira. Mesmo treinando, de vez em quando ele aborrece. É ou não é? Você vai fazer isso com o Deus vivo, Criador, determinar que ele faça? Ah, gente boa, cria juízo na sua cabeça. Então a oração é para nos transformar. É para que a gente cresça espiritualmente. É para que a gente aprenda a conhecer mais do Deus vivo e verdadeiro. Quando crianças, a gente cantava uma canção. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Lembrou aí? Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer. A oração coopera para o seu crescimento espiritual. Orar faz diferença. Mas a oração também, olha o mistério que a oração é. Ela nos põe no ambiente dos milagres. Veja, o Deus vivo, soberano e a criatura. Quando eu ponho a criatura, não é só você e eu. As pessoas que oram, as igrejas que oram, o povo que busca, o povo que clama ao Deus vivo e verdadeiro. Diz a Bíblia, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pedro estava preso. O Herodes decidiu matar o Pedro, mas a Bíblia diz em Atos 12 que a igreja orava incessantemente e Deus mandou um anjo libertar o Pedro da prisão. Logo, a oração nos coloca no ambiente dos milagres. Que Deus, o soberano, planejou na sua mente eterna, que várias coisas vão acontecer se você orar, se a sua igreja orar, se o Brasil orar, se as nações orarem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Curas divinas em resposta à oração. Reconciliações de famílias em resposta à oração, conversões de pessoas em resposta à oração, transformação de nações em resposta à oração, mudanças de paradigmas políticos em resposta à oração, porque a oração nos coloca no ambiente dos milagres. A oração faz diferença porque ela nos põe em contato, a criatura com o Criador, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A oração faz a diferença porque ela é um instrumento para o nosso crescimento espiritual. A oração faz a diferença porque ela põe no ambiente dos milagres. Mas deixa eu ler um texto da Bíblia para você. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
além da oração, nos colocar nesse ambiente que C.S. Lewis chamou o absurdo, a criatura com o Criador. A oração é um instrumento para o seu e para o meu, para o crescimento espiritual da igreja. Então precisa renovar sempre a vida de oração da igreja. A oração é um instrumento que nos coloca no ambiente dos milagres. Mas a oração é uma terapia contra a ansiedade. A oração é uma terapia contra a ansiedade. A Bíblia diz, não esteja ansioso por coisa alguma. Derrame suas preocupações, suas lutas, aquilo que te tira o sono, aquilo que te perturba, aquilo que não te deixa dormir, aquilo que te agoniza. Coloca isso aos pés do Senhor através da oração e da súplica, junto com ações de graça. A terapia da ansiedade envolve contar a Deus os problemas, pedir a Deus intervenção e dar graças a Deus, porque você, enquanto ora, sabe que Ele te escuta. E aí a Bíblia diz, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vem e protege seu coração. Orar faz diferença. A criatura em contato com o Criador. Orar faz diferença. É um instrumento para o nosso crescimento espiritual, o crescimento espiritual da igreja. Orar faz diferença. Ele nos coloca no ambiente dos milagres. Nações são transformadas, sistemas políticos são mudados. Deus intervém disciplinando o corrupto. Deus intervém disciplinando aquele que explora o povo. Deus vem, transforma relacionamentos na família. Filhos reconciliam com os pais. Deus vem e nos abre portas. Volte a orar, gente boa. Mas a oração é uma terapia contra a ansiedade. Está ansioso demais? Está meio desesperadão, desesperadona? Tira um tempinho agora. Dobra seus joelhos em algum lugar. Conta ao Senhor qual é a sua dor. Envolva a sua oração com ações de graça. E você vai experimentar daqui a pouco, logo que terminar a sua oração, a promessa de Deus. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar o seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque nós estamos nesse ambiente, através do sangue da cruz de Jesus, que nos conecta com o Deus Criador de todas as coisas. Não falamos para o ar, falamos com quem nos escuta. Temos testemunho, experiência de que o Senhor é o Deus que vê. Senhor, restaura a vida de oração, nessa família onde o Cada Dia chegou agora. Restaura a hora de oração à mesa, restaura a vida de oração no coração de um pastor, de um presbítero, restaura a vida de oração numa igreja que afrouxou na oração. Senhor, dá sinais da Tua graça, respondendo orações hoje ainda. Mas especialmente eu oro por esse que está desesperado, angustiado, inquieto com tanta coisa. Ministra ao seu coração e que esse tempo de oração agora possa ser o tempo do milagre interior, que a paz do Senhor venha sobre essa vida e sobre esse coração, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, eu estou hoje aqui para convidar você ao maior evento da nossa denominação. São os 50 anos que nós estaremos comemorando ali no Ronaldão, em João Pessoa, de 11 a 14 de outubro. A nossa expectativa é que todo o povo congregacional, todos membros, congregados, pastores, líderes de igreja se reúnam nas suas caravanas e estejamos juntos ali no Ronaldão nesta data para celebrarmos ao Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor. Que Deus te abençoe e aguardamos você lá. Que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor e até o nosso próximo programa. Sempre